Olá pessoal, tudo bom? Em virtude dos acontecimentos aí do mundo nessa pandemia de coronavírus, nossas próximas aulas serão gravadas e ocasionalmente online. Pessoal, vamos lá, para a gente não perder o raciocínio aí, o oitavo ano. Estávamos falando da Revolução Francesa, evento esse que ocorreu em 1789 e vai durar 10 anos. Joia, falamos que a Revolução Francesa teve um ideal muito forte, que foi o ideal da liberdade, igualdade e fraternidade, ou liberté, égalité e fraternité, como nós falamos. E foi um evento que foi impulsionado pelas massas, como nós falamos também anteriormente. E também é conhecido como uma revolução burguesa. Por que revolução burguesa? Porque a burguesia vai estar por trás desse evento, manipulando as massas e manipulando os sans-culottes, que é o povão, certo? Basicamente, a Revolução Francesa vai ser a luta entre o terceiro estado e o antigo regime. Terceiro estado dominado pelos sans-culottes, que é o povão, camponeses, artesãos, burguesia, contra o clero, a nobreza e o rei, que é simbolizado como o antigo regime. Nós vamos falar à frente aí. Como era a França pré-revolucionária? Qual era o contexto da França antes da Revolução Francesa? Falamos também em sala de aula, mas é bom sempre recapitular. A França, antes da Revolução Francesa, ela era basicamente absolutista, ela vivia o antigo regime. Esse absolutismo o poder era totalmente colocado nas mãos do rei, onde o rei controlava e monopolizava tudo, e também tínhamos aí sob a ideia do mercantilismo. O mercantilismo, vocês lembram bem, que era a intervenção do Estado na economia. Uma sociedade estamental, ou seja, não tinha mobilidade social, onde apenas 3% da população tinha riqueza, que era o clero e a nobreza, e 97% da população era o povão, e esse povão sofria frequentemente por fome, por descaso da nobreza, por descaso do rei. Então eles vivem em um contexto altamente de pobreza, de miséria. A forma de governo, como está descrito aí, era a monarquia absolutista. A estrutura social profundamente desigual. Excluía grande parte da população. Uma sociedade estamental rígida e dividida em estamentos, em ordens ou classes. Seguindo aí temos a pirâmide social, que conta como era a sociedade francesa no antigo regime. Temos aí 1%, o primeiro estado, que é o clero, 2% o segundo estado, que é a nobreza, e a grande maioria da população entra aí no terceiro estado, onde vai entrar os sans-culottes, os camponeses, como falamos anteriormente. Temos a imagem dos sans-culottes. Eram artesãos, trabalhadores, e eles têm esse nome porque do francês sans-culottes quer dizer sem os culottes, sem aquela parte que os nobres tinham uma calça muito folgada, que dava um certo culote ali na cintura. Então todo nobre que usasse uma calça daquela comprida e que fosse larga na cintura, nessa região aqui, ó, se usasse uma calça larga nessa região, seria nobre. Se fosse uma calça apertada e sem o culote, era pobre. Por isso depois chamado de sans-culottes. Ali está o resumo, ó. Sans-culottes eram artesãos, trabalhadores ou pequenos proprietários que viviam aos redores de Paris. Joia. Temos uma imagem muito interessante que cai ocasionalmente em vestibulares, em atividades, que está mostrando o terceiro estado é este velhinho segurando bengala, onde ele está suportando o peso, os encargos do primeiro e do segundo estado. Então nessa imagem temos aí o velhinho segurando a bengalinha, ele representa o terceiro estado.
certo? O primeiro estado vai ser a igreja, representado pela essa primeira pessoa que está em frente, que está aqui na parte da frente, tá vendo? Ó? Primeiro estado, nobreza. Segundo estado, primeiro estado, clero. Segundo, nobreza. E terceiro, sofrendo, pagando impostos muito altos e mantendo todo o luxo do primeiro e do segundo estado, temos aí o terceiro estado, que são os sans-culottes, também incluindo aí a burguesia. Além das questões sociais que foram mostradas, a França passava por uma crise econômica muito forte. Por que ela passava por uma crise econômica muito forte? Vocês lembram que a França investiu fortemente na independência dos Estados Unidos? A França gastou muito dinheiro com a independência dos Estados Unidos, mandou recursos, mandou soldados, mandou dinheiro, e tudo isso agrava ainda mais a situação de uma França que já estava às portas da ruína. Temos também uma crise de pensões também, gastou muito dinheiro com pensões, isso aí tudo vai gerar crise econômica profunda. Temos também a crise industrial, como falamos em sala de aula. A França não acreditava que indústrias fosse uma coisa que desse certo. Ela via que a Inglaterra estava investindo em indústrias, mas a França pensava que isso não passava de uma moda. Então não investiu nas indústrias. Então não apoiava a criação de indústrias. Também tivemos aí uma crise agrícola muito profunda, alterações climáticas que houve no século XVIII, ali no meados do século XVIII, que ocasionou a escassez de alimentos. Essa escassez de alimentos levando grande parte da população pobre à miséria e à fome. Temos aí, a situação piorou com a derrota da Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além disso, ao longo da década de 1870, o país foi castigado por más colheitas provocadas por problemas climáticos. Problemas climáticos esses, que eu te falei, o inverno muito rigoroso, tão rigoroso que não deu para plantar nem para colher. Então a população chegou à miséria mesmo. E chegando à miséria e à fome, eles começam a pedir ajuda ao rei, para que o rei tomasse alguma atitude, porque eles não aguentavam mais passar fome, viver na miséria, viver sem nenhum tipo de recurso. Foi aí que o rei, de certa forma, ignora as necessidades do povão, do povo que estava passando fome, que estava passando necessidades. Então, de certa forma, o rei deixa as necessidades de lado e não se preocupa com os seus súditos. Então temos aí os motivos, o que vai levar de fato à Revolução Francesa. Como falamos antes, temos aí uma situação de exploração muito forte do terceiro estado. O terceiro estado paga altíssimos impostos, o terceiro estado, o povão, está totalmente desanimado com a situação na França. O terceiro estado, o povão, está passando fome. O terceiro estado, o povão, nunca é visto como prioridade no governo francês. Soma-se isso a uma grave crise econômica e as ideias iluministas que nós falamos no início do ano, lembra? As ideias iluministas são as ideias que permitem que você se rebele contra um governo corrupto, correto? Então as ideias iluministas, ideias de liberdade, ideias de correr atrás dos seus sonhos, junto com o interesse da burguesia, vai levar à Revolução Francesa. Joia! Mas como foi esse processo em si? Vou tentar ser o mais sucinto possível. Já falamos isso na sala de aula. Foi convocada a Assembleia dos Estados Gerais em 1789. Porém, nessa Assembleia dos Estados Gerais, os ministros, os nobres, eles pedem, o que eles pedem? Eles pedem, para poder sair dessa crise econômica, aumentar os impostos. Como se você fizer uma certa relação, até hoje no Brasil, quando você tem uma crise, a primeira coisa que pensa é a seguinte: vamos aumentar os impostos, porque o povo pagando mais, nós teremos mais dinheiro. Mas não é bem assim que as coisas poderiam ser tomadas, porque o povão já estava na miséria, ainda vai ter que pagar mais impostos ainda, então o povo não aceita. E basicamente, pessoal, temos que ficar atentos ao ministro Necker.
o ministro Necker convoca essa reunião, porém, existe um impasse muito grande, porque é um voto por cabeça. Repare ali, ó. Aqui, ó, deixa eu colocar, marcar aqui, ó. Aqui, em abril, marcado a convocação dos Estados Gerais, ocorre um impasse muito grande, porque é um voto por cabeça. Porém, gente, um voto por cabeça é injusto, porque temos o primeiro estado vale um voto, o segundo estado vale um voto e o terceiro estado vale um voto. Porém, o primeiro e o segundo estado, que é o clero e a nobreza, eles estão juntos. Então, sempre o voto do primeiro e do segundo estado vai somar 2 e vai ser mais do que o povão. Então, a partir daí, gera-se um conflito muito grande. Não aceitando o voto por estado, o terceiro estado se retira da sala e vão para a sala ao lado. Lembra da sala do jogo de Pela? Nessa sala ao lado que vão fazer a sala do jogo de Pela. Nessa sala ao lado, eles vão propor uma nova Constituição. Então, apoiados pelos deputados dissidentes do nobreza e do clero, o terceiro estado declarava estar reunido em uma Assembleia Nacional. Uma Assembleia ao lado da sala que está tendo nesse estado para poder, da Assembleia Estados Gerais, para poder criar impostos. Em vez de criar impostos, eles sugerem a criação de uma nova Constituição. Eis aí a imagem da reunião dos Estados Gerais. Joia, é uma pintura, né? Uma pintura que demonstra essa cena. A partir daí, pessoal, vamos partir para a fase 1, que a gente já colocou no caderno. Fase 1 da Revolução Francesa. Assembleia Nacional Constituinte. O povão, ao saber que a burguesia, o terceiro estado, está querendo fazer uma nova Constituição para a França, eles ficam eufóricos, vão às ruas, tomam as ruas, eles vão, atacam aquele antigo hospital, pegam armas e depois descobrem que na Bastilha, um símbolo do antigo regime, tem pólvora para suas armas. Então eles vão tomar Bastilha no dia 14 de julho de 1789, dando início à Revolução Francesa. Então, qualquer questão de vestibular, no caso das nossas atividades, né, o que dá início à Revolução Francesa, de fato, é a tomada de Bastilha. Os sans-culottes tomam a Bastilha, certo? Dando início à fase 1, Assembleia Nacional Constituinte, que já está no caderno de vocês. A Assembleia Nacional Constituinte, pessoal, também está no caderno de vocês, de 1789 até 92. O que ela faz? Ela decreta a abolição dos privilégios feudais, também já falamos sobre isso, acaba com todos aqueles privilégios que a nobreza tinha, apoia uma constituição do clero, certo? Confisca e nacionaliza todos os bens da Igreja Católica, publica uma declaração dos direitos do homem e do cidadão e aprova uma Constituição para a França, em 1791. Certo? Por isso é conhecido como Assembleia Nacional Constituinte, porque foi o período no qual nasceu a nova Constituição. Fiquem atentos ao que vai acontecer na França nesse período. Aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia o direito à liberdade, direito à propriedade privada, igualdade de todos perante a lei. Pessoal, antes de vir aqui, vamos voltar um pouquinho aqui. Nesse período também da Revolução Francesa, fase 1, estamos falando da fase 1, vai ocorrer, logo a tomada de Bastilha, vai ocorrer um fenômeno chamado Grande Medo. O que foi o Grande Medo? Os camponeses, eufóricos com a alegria da Revolução, eles começam a invadir as fazendas, que ainda eram tipo medievais ainda, né? Começam a invadir, começam a matar os fazendeiros, e os fazendeiros, com medo disso, no interior da França, começam a fugir para os países amigos. Então, esse fenômeno de ataque, de terror no campo, é conhecido como o Grande Medo. Ok? Então, temos a Constituição de 1791. A forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional,
certo? O rei, a monarquia permanece, mas o rei deve seguir uma constituição, certo? Estabelecer o voto censitário, voto quem tem mais renda. O voto censitário é um voto feito por quem tem mais renda. Quem recebe mais vota, quem recebe menos vota nos governadores para depois elegerem seus ministros. Então, manteve-se também escravidão nas colônias. Percebam que manteve-se a escravidão nas colônias, não acabou. Apesar de falar em liberdade, né, mas manteve-se. Tem até aí uma interrogação. Por que se manteve, né, a escravidão nas colônias? Mas, enfim, nesse primeiro momento, nessa Constituição, mantém-se a escravidão nas colônias. A monarquia constitucional, pessoal, vai ser a fase 2. Ok. A fase 1 já estava completa, na fase 1 já ficou pronta a Constituição. A fase 2, monarquia constitucional, ela tem umas características interessantes. Como colocamos também no caderno, divide-se o poder em 3 partes: executivo, legislativo e judiciário, igual proposto por Montesquieu lá no período do Iluminismo. Luís XVI, pessoal, o rei, ele não quis, ele está no poder, mas ele não quer obedecer à Convenção Nacional. A burguesia fica de olho no rei, mas ele não quer. Imagine você, um rei que sempre mandou, né, no seu país, e agora ele é de certa forma amarrado a uma Constituição. Vamos lá. A manutenção da monarquia como forma de governo dava ao movimento um ar de continuismo. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto às massas. Entre elas destacam-se Danton, Marat e Robespierre. Partidos políticos começavam a se delinear, quer dizer, vai começar a surgir partidos políticos. Agora vamos ver a sequência. Vamos ver na sequência quais serão as atitudes, um pouquinho antes daqui, as atitudes. Na monarquia constitucional ainda, o rei não quer aceitar ser refém do seu próprio país, ele não quer seguir a Constituição e procura fugir. Porém, ele é preso, ele e a família real é presa, ele tenta fugir para a Áustria, para a Prússia, mas ele é preso e, de certa forma, ele é condenado como traidor, é deposto, né? E também fica em regime de prisão, mas ele é deposto, que vai dar sequência à fase 3, né? Convenção Nacional. Quais foram essas forças da Convenção Nacional? Estamos aí já entrando na fase 3, a fase da Convenção, fase 3, República da Convenção Nacional. Temos aí os girondinos, lembre-se, girondinos defendem aí o interesse da alta burguesia, representavam a alta burguesia, defendiam posições moderadas para garantir a riqueza econômica, e também tínhamos os jacobinos, representavam a pequena e média burguesia, e o proletariado, o povão, defendia posições radicais em benefício dos oprimidos. Temos aí também a planície ou pântano, que é de certa forma neutro. Representa a burguesia financeira, não tinha posição política definida e acompanhava os vencedores. Então não temos aí, no caso da planície, um partido definido. Ela fica ali de forma, né, neutra. Como falamos em sala de aula, os jacobinos eles ficam na parte mais alta da convenção à esquerda. Então, os jacobinos são conhecidos como montanheses e também partido de esquerda. Por que de esquerda? Porque os jacobinos sentam-se à esquerda da convenção e os jacobinos defendem a baixa burguesia. Por isso que tem a associação até hoje. Partido de esquerda defende os pobres. De certa forma, vem dessa ideia da Convenção Nacional da Revolução Francesa. Já os girondinos, que defendem a alta burguesia, sentavam-se à direita da convenção. Por isso que até hoje também diz que partido de direita defende a alta burguesia, defende o interesse dos ricos. Ok? Seguindo. A convenção marca o fim da monarquia e estabelece a república. Estamos falando aí, pessoal, da terceira fase, que já está no caderno de vocês. A República da Convenção Nacional.
domínio inicial dos girondinos que procuravam conter o avanço das massas populares. Julgamento e condenação de Luís XVI à guilhotina, certo? Vai ser guilhotinado. Ameaça de uma invasão estrangeira e agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem apoio de sans-culottes e chegassem a poder em 1793. Joia. Beleza? Estamos falando da fase 3. A execução de Luís XVI. Também é uma pintura aí que ele vai ser condenado à guilhotina por traição. Robespierre, que vai ser conhecido como Robespierre Guilhotina. Lembra que eu falei que guilhotina, no caso, vai ser seu apelido porque ele começa a matar geral. Robespierre é jacobino. Ele começa a matar seus inimigos, que são os girondinos. Até aí tudo bem. Porém, ele começa a matar inimigos, são dezenas de condenações à morte na guilhotina dos seus inimigos, porém ele começa de repente a achar que está sendo perseguido e começa a matar também os seus próprios aliados, jacobinos. E a guilhotina, pessoal, falei também isso em sala de aula, ela tem um caráter que faz parte do lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema da Revolução Francesa. Mas onde se encaixa, professor, a guilhotina nessa história? A guilhotina, pessoal, é uma forma mais justa, uma forma mais amena de você morrer. Antigamente os ricos morriam com um golpe de machado no pescoço, sem dor, e o pobre morria de formas algozes, sofria, queimava, era queimado vivo, ou se não era afogado, ou se não enfiava-se agulhas entre seus dedos, enfim. E agora com a guilhotina tornou-se um método de morte igualitário, tanto para o rico quanto para o pobre. Você pode perceber que, deixa eu voltar aqui um slide, você pode perceber que o rei Luís XVI foi condenado à guilhotina. E um pobre também, qualquer que fosse contra o governo, também era condenado à guilhotina, certo? Então a guilhotina era a forma de unir, pelo menos na hora da morte, tanto o rico quanto o pobre. Pessoal, começa-se então o regime do terror. Estamos falando ainda da terceira fase, ok? São 4 fases. Estamos falando da República e da Convenção Nacional. Por que fase do terror? Essa fase foi a na qual os jacobinos estavam no poder e Robespierre começa a massacrar geral, como a gente falou anteriormente. Robespierre assume o comando do governo revolucionário, os jacobinos assumem o poder de um país à beira do colapso, guerra com os outros países, revolta o prazo econômico. Então, para se manter no poder, ele começa a matar seus inimigos da revolução, como falamos aí. Os opositores ao governo são levados à guilhotina. Tá. Então essa parte aí, pessoal, também falamos, também está no caderno. Foi a fase que é conhecido como regime do terror devido a essa caça às bruxas de Robespierre, que começa a ir atrás de seus inimigos com medo de perder o poder. Então foi o período mais radical. Eles começam a tabelar os preços. No caso, Robespierre fala que nada pode mais aumentar, então eles fazem um congelamento do preço de tudo. Ele também declara o fim da escravidão em suas colônias. A partir de hoje não poderia mais ter escravidão em suas colônias. Eles também eles colocam, de fato, o fim, além do fim da escravidão, o voto universal masculino, não mais o voto censitário, onde quem tem mais dinheiro vota mais, quem tem menos dinheiro não vota, vota menos. Agora não. Se você for homem, voto universal masculino. Se você for homem, ou rico ou pobre, o seu voto tem o mesmo valor da outra pessoa que é rica ou de outro que é pobre. Então, voto universal masculino. Aí você me pergunta: professor, mas então a mulher não manda nada? Não é que a questão que a mulher não manda nada, não tem participação política, mas nesse momento histórico aí, ela nem se preocupa muito, porque o marido votando, para ela já é uma grande conquista, né? Então, nesse momento histórico, somente o homem. Joia. Então, Robespierre começa com dezenas de
de mortes por dia, até que vai ocorrer a reação termidoriana. Vamos à seguinte. Aí, ó, a guilhotina, o símbolo do terror, ok? Foi muito utilizado nesse período. Agora vamos lá. O que foi a reação termidoriana? Pessoal, a reação termidoriana, se eu não me engano, nós falamos em sala de aula e está no caderno de vocês. Por que reação termidoriana? Foi o golpe do nono termitor. Lembra que nós falamos em sala que no momento da Revolução, o calendário gregoriano que nós conhecemos hoje, janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro, esse é o calendário gregoriano. O calendário gregoriano deixa de existir e as pessoas agora utilizam o calendário da Revolução. Então são meses diferentes de acordo com a natureza. Tem primavera, tem um termitor. Então são vários meses diferentes conforme o calendário da Revolução. Então, pessoal, no dia 9, nono termitor, ocorre um golpe de Estado dos girondinos. Isso mesmo, pessoal. Os girondinos, em 1794, eles vão tomar o poder dos jacobinos. Por isso, reação termidoriana, que ela foi realizada no dia 9 do nono termitor. No nono termitor. Então, pessoal, a burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade dos negócios, inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. Aproveitando-se da situação, eles derrubam o governo de Robespierre e ordenam a sua morte na guilhotina. Robespierre, que tanto matou, tanto guilhotinou seus inimigos, agora vai ser condenado à morte na guilhotina. Então temos agora, pessoal, a fase na qual a alta burguesia estará no poder, ou seja, os girondinos. Pessoal, esse fato vai dar entrada à nossa quarta e última fase, chamada diretório. Então a quarta fase vai ser República Diretória, de 1795 a 1799. Joia? Temos ali então, no finalzinho, que acho que não dá para enxergar na tela aí. A nova Constituição foi elaborada em 1795, foi mantida a República como forma de governo, voto censitário foi restabelecido e o governo voltou para as mãos de um diretório. Pessoal, com a reação termidoriana, que colocou novamente os girondinos no poder, acaba-se com aquelas conquistas que os jacobinos fizeram. Quais conquistas, professor? Lembra que agora tinha o voto universal para um homem, sendo homem, não tem problema se você for rico ou pobre, seu voto tinha o mesmo valor. Acabou, voltou o voto censitário. Vocês lembram que acabou a escravidão em todas as colônias francesas? Com os girondinos do poder, retorna-se a escravidão nas colônias. Como você sabe, você pode perceber que os girondinos defendem o interesse da alta burguesia, eles vão querer dinheiro, então eles vão manter, né, a escravidão para poder ganhar mais dinheiro. A noite do nono termitor, que foi o golpe de Estado dos girondinos contra os jacobinos. Então os jacobinos agora perdem o poder e Robespierre vai ser guilhotinado na sequência. Começando aí a quarta e última fase, chamada diretório. O diretório, pessoal, é uma fase na qual vai ocorrer o retrocesso, né? Acabou o voto universal, como eu falei, volta a escravidão, o preço não é mais congelado, e é um período de instabilidade. No caso, vou até explicar como que foi feita essa parte. O poder político foi entregue a um conselho de 5 membros, chamado diretório, e eleitos para um mandato de 5 anos. Então o governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. A figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio diante da atuação do exército, que levou a assumir o poder posteriormente. Pessoal, nesse período aí, é um período de instabilidade.
corre o risco de todas as conquistas da Revolução Francesa, desde o início, irem por água abaixo. Então existe um risco real de perdermos as conquistas que todos conseguiram. Porque começa a eclodir uma série de revoltas em toda a França, em meio a esse problema geral. Ocorre a revolta da Vendéia, que foi uma revolta de camponeses do norte da França contra a igreja, a conspiração dos iguais, que foi a divisão das propriedades em movimento pré-socialista. Ocorre as invasões das coligações internacionais, que agora cada dia mais tentam entrar dentro da França para acabar com esse movimento, e agora o período está muito instável para poder acabar com essa revolução. Até que surge, né, igual está descrito ali, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado no dia 9 de setembro de 1799, que vai ser conhecido como golpe do 18 Brumário. O golpe do 18 Brumário, ele põe fim à Revolução Francesa e começa a Era Napoleônica. A Era Napoleônica é um assunto já do próximo capítulo que a gente vai dar mais à frente. Mas o que Napoleão faz? Com a fase do diretório, ele acaba com essa agitação revolucionária, garante as conquistas burguesas, fica no poder depois de 16 anos e vai fazer a Era Napoleônica. Então ele põe fim a essa série de conflitos que vai surgir, jacobinos, girondinos, planície, e através de um golpe de Estado ele começa a fase da Era Napoleônica.